O deputado apoiador do tarifaço Eduardo Bolsonaro agora quer ser parlamentar EAD nos Estados Unidos. Pois é, parlamentar EAD. Agora, mas essa ainda se fosse para ser chapeiro. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vi essa notícia aí, Eduardo quer trabalhar nos Estados Unidos. Daí eu pensei, finalmente vai assumir a sua verdadeira vocação, que é ser chapeiro nos Estados Unidos. Mas não, ele quer ser deputado lá. Ele quer ser deputado EAD e ainda teve a pachorra de pedir isso pro Hugo Mota. Ele deve achar, sei lá, que nós somos palhaço, que a gente é bobo, que a gente vai pagar o salário dele lá. Ele tá vendo que a grana do papai vai acabar, que papai vai preso. E ainda deu uma entrevista debochada pro Metrópolis, que vai ser o bônus track desse corte. A gente vai mostrar no final o que mais ele falou além disso. Mas vamos para essa notícia aqui, Sofia, é uma reprodução do jornal Estado de Minas, mas é da Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Mota para exercer o mandato dos Estados Unidos para evitar a sua própria cassação. Vamos ler aqui que é bastante importante essa notícia. O deputado afirma que desde a pandemia da Covid-19 a Câmara criou um precedente para a participação remota, mas afirma que a sua situação é mais grave. Quer dizer, o cara foge, o cara tenta contra o Estado soberano e é mais grave do que os deputados que estavam trabalhando na pandemia, Sofia. Chega a ser, é ofensivo isso aqui. É um absurdo completo. Reportagem da Carolina Linhares lá na Folha, como eu falei para vocês, quando é Folha Press assim, gente, é a agência de notícias da Folha que o Estado de Minas comprou. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, está nos Estados Unidos, afirmou que enviou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, um ofício para que que pede para ele exercer o seu mandato à distância na tentativa de evitar a sua cassação por faltas. Ele solicita ainda que suas prerrogativas parlamentares sejam asseguradas. Segundo Eduardo, sua permanência no exterior é forçada e se deve a perseguições políticas. Vivemos, infelizmente, sob um regime de exceção em que deputados federais exercem seus mandatos sobre o terror e a chantagem instaurados por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que age fora dos limites constitucionais e já é alvo de repúdio internacional, afirma no documento, em referência a Alexandre de Moraes. O deputado argumenta que a partir da pandemia da Covid-19, a Câmara criou um precedente. Opa! Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que deu uma confundida aqui. Criou um precedente para participação remota, mas afirma que a sua situação é muito mais grave do que a da pandemia. As condições atuais são muito mais graves do que as vividas naquele período. O risco de um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia. Não se pode admitir que o que foi assegurado em tempos de crise sanitária deixe de sê-lo em um momento de crise institucional ainda mais profunda, diz esse deputado, que eu vou chamar de tonto para não falar o que eu realmente penso a respeito disso que ele acabou de falar. Que ele falou para o Hugo Mota. E aí, Sofia, a gente felizmente tem pessoas pessoas de luta, né, no Congresso, e o Lindbergh pelo menos está tendo uma reação muito interessante ao Eduardo, denunciou a tentativa de fuga do pai, a proximidade da embaixada, e falou pro Eduardo, ó, prepare o bolso, avisa Lindbergh e Eduardo, a AGU quer cobrar clã Bolsonaro por gasto do Brasil com advogados nos Estados Unidos. Notícia lá dos nossos amigos do 247. O governo brasileiro investiu 3,5 milhões de dólares em serviços de advocacia nos Estados Unidos para responder às sanções de Trump provocadas por Eduardo. O que diz essa nota aqui? O governo brasileiro contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos para lidar com sanções internacionais, cujo custo pode atingir 3,5 milhões de dólares, aproximadamente 18,9 milhões, ao longo de 4 anos. A Advocacia Geral da União anunciou que tomará medidas para reaver esses valores, inicialmente pagos pelos cofres públicos, informa a CNN Brasil.
A ação visa reembolsar os custos com a defesa jurídica do Brasil diante de uma articulação do clã Bolsonaro para promover sanções econômicas e jurídicas dos Estados Unidos contra o país. A cobrança deverá ser direcionada àqueles que eventualmente forem responsabilizados no Supremo Tribunal Federal pelos danos causados à soberania no Brasil. A AGU mencionou diretamente os nomes dos responsáveis, mas não mencionou, mas é esperado que Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que já foram indiciados pela Polícia Federal, sejam os principais alvos. O que disse o Lindbergh? Sentiu, meu caro? Prepare o bolso. A AGU vai cobrar da família Bolsonaro os 3,5 milhões gastos com o escritório nos Estados Unidos. É o custo Eduardo, que já passa de 40 bilhões, numa campanha sistemática de ataque ao Brasil, com sanções de revogação de vistos e a aplicação dessa lei Magnitsky. Então, Sofia, não é à toa que ele tá pedindo arrego pro Hugo Mota, né? O Dudu Bolsonaro vai aí enfrentar uma batalha judicial e se voltar a pisar aqui, ele corre o risco de ser preso. E por isso que ele fala de perseguição, fala de ditadura da toga, faz o vitimismo todo. E ele quer ser o deputado EAD para defender, por exemplo, que o pai dele busque asilo com Javier Milei na Argentina. Ele teve o disparate de falar isso aqui na entrevista com a Andresa Matais lá no Metrópolis, olha só. Eu queria saber quem foi que escreveu aquela proposta de exílio para o seu pai para a Argentina. Eu não sei, eu fiquei sabendo pela imprensa isso daí. Eu não sei. Na verdade, eu vi na imprensa que teve um rascunho de pedido para se refugiar na Argentina, não é isso? Exatamente. Isso. Eu não tenho novidade disso, nem de bastidor, nem de nada. O presidente do seu partido... A informação que eu tenho é a mesma de vocês. O presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, diz que sabe quem foi, mas que não poderia falar. Vocês estão protegendo alguém nesse caso? Valdemar falou que sabe quem foi? Sim. Tá, eu pedi para a produção visto, não. recuperar a frase do Valdemar para a gente colocar aqui para o deputado acompanhar. Deputado, eu queria... Mas, André, vamos lá, tudo bem. Então, vamos partir desse princípio daí. E qual é o crime no pedido de refúgio? Refúgio é para quem está sofrendo perseguição política, para quem está, por vezes, em estado de guerra e etc. Né? É o cara que foge da Venezuela porque ele é opositor do Maduro, é a mulher que está sendo perseguida no Irã, que consegue sair do Irã. E aí ela vai para outro país e pede refúgio. Isso aí é a interpretação de cada país, aceitá-lo ou não. Isso foi discutido na família para que o Bolsonaro pedisse o refúgio para não ser sentenciado aqui no país? Não me recordo, Andresa. Mas, mais uma vez... De repente, ele virou o cara mais esquecido do mundo, né? Ele tá nos Estados Unidos, em contato com o governo Trump, como é que ele não sabe dessas coisas? Como é que ele não sabe o que o pai dele tá fazendo? Né? Vamos transformar em crime o Instituto do Refúgio e violar todas as leis internacionais que falam disso? Porque depende de cada país. É uma avaliação de cada país que recebe o pedido de refúgio. Né? Eu compreendo, e o Jair Bolsonaro nem recebeu, porque a Argentina, publicamente, né, de maneira oficial, o governo argentino disse que jamais recebeu um pedido nesse sentido. Eu compreendo que o senhor disse que é cada país e que ele tem o direito de pedir. É só para entender se essa conversa houve entre os senhores, se cogitou isso em algum momento de se pedir asilo para a Argentina, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. O senhor está dizendo que não se recorda de que essa conversa ocorreu. É isso? Mas eu acho que poderia até ser justo, né? Eu, por exemplo, eu apoio que aqueles brasileiros que estão no processo de Rio de Janeiro, que eles possam ir para outro país, por exemplo, a Argentina, né, como a imprensa noticiou que existem centenas lá, e eu encontrei, inclusive, né, com 2 deles presos. Inclusive, eu não entendo o motivo pelo qual... Mais uma coisa estranha, como é que um deputado eleito legitimamente vai se encontrar com foragidos e não faz nada? É ditadura da toga mesmo, Eduardo? Ou você não está cumprindo a sua prerrogativa como deputado? É que você é filho do Bolsonaro, né? Eu estou esperando muito do filho do Bolsonaro também. O governo argentino ainda não tomou uma decisão sobre isso, porque o processo deles fica debaixo do Ministério do Interior, dentro do CONARE, uma comissão que analisa esses pedidos de refúgio, até agora não foi dado refúgio permanente para eles. Isso contradiz um pouquinho
da própria iniciativa do presidente Milei e da então chanceler Diana Mondino, quando ofereceram refúgio aos funcionários do X, porque havia até a possibilidade deles serem presos naquele momento que o Alexandre de Moraes estava expulsando o X do Brasil. Então, eu acho que é justo. Se eu não apoiar o refúgio, eu vou estar dizendo então que essas pessoas têm que merecer a injustiça e ficar presas 17 anos de cadeia porque escreveram de batom numa estátua a perder o mané. É isso, Sophie. Esse é o nosso deputado EAD, um exemplo de atitude à distância. Gente, A Sofia tá até zonza. Não, o que me impressiona é que, assim, ele tava conversando com a Andresa Matais. Gente, Andresa Matais é uma das, assim, bolsonaristas mais ferrenhas que a gente tem na mídia hegemônica no momento, sabe? E a Andresa Matais tá apertando esses caras, né? E aí é que tá, cara, Eduardo Bolsonaro, o quanto que você caiu pra conseguir ter uma conversa com a Andresa Matais no Metrópolis e ainda assim se sair mal? Sinal que soltaram a mãozinha deles, né? Soltaram. Assim, a gente tá vendo aqui uma parcela da extrema-direita. A gente tem um racha aí na extrema-direita. A extrema-direita eduardiana e a extrema-direita tarcisiana. Vamos colocar dessa forma. Tá, a gente pode falar da micheliana, da zemaana e tal, mas são menores. Principalmente a eduardiana e a tarcisiana, né? Que aqueles que ainda estão fiéis ao Bolsonaro e aqueles que já falaram não. Vamos pro Tarcísio. E o Eduardo, eu acho que ele não conseguiu ainda cair a ficha dele do que tá acontecendo. Que a mãozinha dele já foi solta. E da mesma maneira que a gente vê que a imprensa já tá soltando a mãozinha dele, como a gente viu claramente nesse vídeo aí, no parlamento também. Eu não sei você, Pedro, mas eu não boto fé que ele vai conseguir esse mandato EAD, não. Uhum. Porque por mais que eu entenda que exista uma parcela aí dos parlamentares que gostassem dessa ideia, até para conseguir benefício para eles próprios poderem ficar longe, viajar, etc, etc, é uma medida muito impopular. Muito impopular. A população de direita, isso seria uma pauta norvana, sabe? A população direita, esquerda e centro, ninguém ia querer aceitar um troço desse. os parlamentares fazendo um negócio desse. Você acha que o Hugo Mota, que o Hugo Mota vai se queimar, queimar do jeito que ele já tá, depois de toda aquela história do Hugo nem se importa e tal? Você acha que ele ia encampar um negócio desses pelo Eduardo Bolsonaro? Em outro tempo, talvez até fosse. Agora que tá todo mundo soltando as mãozinhas, eu não acredito. Não sei se você concorda comigo, Pedro, mas eu acho que isso não vai pra frente, não. Não vai pra frente. Eu acho que tá abandonado. Inclusive, eu acho que se eles tivessem ainda alguma força, Sofia, a PEC da blindagem teria andado essa semana. Não andou depois do vexame do Sóstenes. Eles estão ferrados, os bolsonaristas estão ferrados. E olha que a gente tá falando do PL, que é uma máquina de dinheiro aquilo ali. De emenda, de tudo. Mas na opinião pública, eles caíram em desgraça, né? E agora vai vir um julgamento. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.